e espero que possamos todos aproveitarmos da melhor forma possível a mensagem que hoje nos será transmitida. Eu gostaria inicialmente de fazer alguns avisos. A comunidade está fazendo uma campanha do óleo usado. Então as pessoas que puderem guardar esse óleo que é utilizado, que é usado, colocar no recipiente, pode ser entregue no núcleo ou até aqui na casa espírita também, entendeu? Isso vai reverter para a cesta básica. O lucro da venda desse óleo reverte para a compra de alimentos para a cesta básica. Eu gostaria de falar também, fazer um alerta aqui para nós todos que somos espíritas. O Espírito da Verdade, ele passou uma mensagem muito importante para nós. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, no que diz respeito a essa instrução que eu gostaria de salientar aqui, nós temos a nossa livraria vários títulos ótimos, escolhas de clube de livro, de sobra de clube de livro, que estão sendo vendidos a preços abaixo de preço de custo. Livros que hoje, se eu for comprar para revender aqui, eu não consigo colocar o preço que está ali. Eu não consigo comprar por esse preço. Então, nós que em grande parte viemos para essa casa ou para o Espiritismo, nós viemos do catolicismo, e no catolicismo a gente tinha aqueles dogmas que a gente seguia. Então, qual que era a minha obrigação como católico? Era ir assistir à missa, confessar, comungar, fazer algum trabalho para a comunidade, doar alguma coisa. E lógico, passar uma mensagem que eu tinha que ser uma pessoa de bem. Mas o Espiritismo é diferente. No Espiritismo, nós temos que seguir a orientação do Mestre: amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos é ter conhecimento da doutrina. Não é vir só aqui, assistir uma palestra, tomar um passe e não ler nada. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós só vamos conseguir nos melhorarmos se tivermos esse conhecimento. Então nós temos que ler as obras básicas. Quem gosta de ler romance, leia romance. Tem livros doutrinários, tem livros para todos os gostos. Então é um alerta que eu faço. Nós temos aqui à minha direita a biblioteca, onde existem diversos títulos excelentes para serem emprestados. Assina-se, faz uma ficha, leva seu livro para casa, lê durante o período de 20 dias, o tempo que for necessário, depois devolve o livro para que outra pessoa possa usufruí-lo da melhor forma possível. Então, ali perto da porta do banheiro tem uma estante também com livros para que sejam levados. As pessoas podem chegar ali: eu vou levar esse livro para ler. Acabou de ler? Em vez de guardar lá numa gaveta, traz e devolve para outra pessoa que tem essa oportunidade, ou repassa para outra pessoa que queira ler. Essa é a observação que eu gostaria de salientar, porque é muito importante essa nossa instrução. Então, agora, para a gente já com esse ambiente previamente preparado pela espiritualidade, vamos
vamos nos colocar em prece para que haja um pouquinho mais de harmonização. Vamos então fechar os nossos olhos, pacificar a nossa mente, acalmá-la. E vamos nesse momento mentalizar o Mestre Jesus na sua beleza infinita, aqui à nossa frente, aqui nesse palco, com as mãos voltadas para todos, com seu olhar resplandecente de luz, e também jorrando sobre todos vocês, todos nós, essa luz infinita que vai penetrar no nosso corpo físico, vai equilibrar todos os nossos centros de força e vai trazer para nós uma sensação de paz e de tranquilidade. Que possamos, ao sair daqui, levar essa energia por Ele nos transmitida para as pessoas que conosco convivem e que não estão aqui presentes. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por mais esse momento. Que assim seja. O nosso palestrante de hoje é meu amigo, é companheiro desta casa, participa de diversas palestras já fez aqui na nossa comunidade, faz palestras na cidade de Matão, região. É o nosso querido Pedro Sala, amigo do meu coração. A palavra é sua. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, nessa casa, para que a gente possa estudar. Não é difícil, não precisa ser adivinho, né? Para saber que todos que estão aqui têm esse interesse em comum, né? Se instruir, como o Castelo muito bem falou, adquirir mais conhecimento, estar em contato mais próximo com os espíritos amigos que aqui chegam até nós, e aqueles que têm frequência acabam sendo tratados, porque os espíritos percebem o interesse da pessoa e estabelecem até um tratamento. O espírita, ou melhor, qualquer pessoa, espírito ou não, tem os seus objetivos na vida. Esses objetivos, eles vão mudando de acordo com a idade. É comum. Uma pessoa, um jovem de 20 anos, tem objetivos, às vezes, diferentes de um homem de 50, de uma mulher de 50. Para o espírita, quando ele começa a entender a doutrina, ele percebe a importância de, quando nós deixarmos o nosso corpo físico, a gente chegar do lado de lá, depois de receber tratamento, estar equilibrado, perceber que o saldo seja positivo, o saldo moral e também o saldo intelectual. Os dois são importantes. Que a gente, a hora que esteja chegando lá, nós estejamos melhor do que quando entramos na nossa vida anterior. Conseguimos, através das nossas obras, diminuir os nossos débitos, conquistar mais créditos, e aí seria então o saldo positivo, que a gente conseguiria numa próxima encarnação estar numa condição melhor,
e principalmente como os Espíritos falam para nós, nos transmitem a mensagem que nós estamos partindo para uma época de renovação, de mudança de estágio do nosso planeta, para um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, nós tenhamos condição de continuar habitando o nosso planeta, numa condição muito melhor. E para isso nós precisamos se melhorar e estar capacitado para poder continuar frequentando esse planeta. Isso não quer dizer que se a gente não conseguir chegar nesse estágio, a gente vai para o inferno. Não é nada disso. Mas você vai continuar num outro planeta, nas mesmas condições desse. O problema talvez é que não seja no ano de 2.000 anos, de 3.000 anos como está agora. Talvez você vá voltar aí 30, 40 mil anos, né? Como lá na Idade da Pedra ou dos Homens da Caverna. Isso não é para botar medo em ninguém, mas é uma realidade. A gente vai ter que voltar num outro mundo para, com o nosso conhecimento, colaborar com eles para a evolução daquele planeta. Por quê? Porque nós não conseguimos atingir a condição, até a estrutura espiritual para conviver numa atmosfera que é necessário espíritos mais apropriados, em questão de vibração, de tudo mais. Bom, para isso a gente precisa se instruir. E o Espiritismo, além de ser uma doutrina consoladora, ela nos orienta, né? Ela devassou, ela explicou tudo que o mestre não podia dizer aí há 2.000 anos atrás. Então ficou muito mais fácil para a gente entender que caminho seguir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou no capítulo 17, item 8, sobre as virtudes. Então nós vamos estudar essa noite o que ele trouxe para nós. E é importante, porque vai ser suporte para que a gente melhore, para que a gente conquiste a condição, na hora que a gente chegar do lado de lá, a gente está melhor. Virtude é uma qualidade moral, é uma disposição de um indivíduo de praticar o bem, e não apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Os virtuosos são aqueles que evitem o mal e conduzem a sua vida na busca de verdadeiros valores. 3 grandes áreas do interesse da humanidade as estudam: a filosofia, a religião e a psicologia. Cada uma delas contribuindo com ensinamentos. Se você entrar pela internet e colocar virtudes, vai aparecer várias listas, sempre dirigidas para algum interesse. A virtude no trabalho, na profissão, e ali ele elenca algumas características. Eu selecionei algumas que foi sugerida: serenidade, paciência, força, modéstia, humildade, perseverança, amor ao trabalho, sede de conhecimento, generosidade, conciliação, amabilidade, saúde equilibrada, sobriedade ao falar, ação justa, vigilância e, por último, talvez a mais importante, a caridade. Assim nós devemos descobrir e empenhar-se nas buscas dessas virtudes, que são matéria-prima para a evolução espiritual nossa. Com elas, são os ingredientes que nos tornam melhor e capacitados para aquele plano superior, para aquele próximo planeta que está por vir. A filosofia espírita nos ensina que Deus, força superior criadora, criou tudo que existe, o universo, a natureza e a humanidade. Deus, causa primária de todas as coisas, é a perfeição e o amor absoluto,
e não criaria nada imperfeito ou para o mal. Se Deus é tudo isso, Ele ia criar algo bom e algo errado, não teria lógica. Então tudo que Deus criou foi criado para o bem, inclusive o ser humano, as almas que iriam, os espíritos, as almas que encarnariam no veículo da sua evolução. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples de desejos, ignorantes de conhecimento. Eu sou do tempo da fita virgem, depois fiquei um pouco mais moderno, do CD, e a gente gravava ali naquelas fitas cassete as músicas que a gente queria escutar. Os espíritos eram assim, simples e ignorantes, e a todos foi dada oportunidade de progredirem no mundo. Uns, com mais acerto, vão progredir mais rápido. Outros, com menos acertos, retardarão a chegada numa situação melhor. Mas todos foram iguais. Deus não seria injusto, não teria lógica de criar algo imperfeito. Isso significa que o ser humano, de natureza divina, pois foi criado por Deus, foi criado potencialmente bom, virtuoso. Ou seja, todos os seres humanos têm latente, está oculto em si mesmo, todas as virtudes necessárias ao seu progresso espiritual, à sua verdadeira felicidade. Está em nós. Toda a série daquelas virtudes e até outras que não foram aqui ditas, estão em nós, só que estão ocultas, estão desabrochando, uns mais, outros menos, como uma semente pequenininha de uma árvore. Ali tem toda a condição de se formar uma árvore. Aquela semente no solo, em condições ideais de solo, umidade, calor, ela germina, cria raízes e prospera no seu crescimento, formando uma árvore. Partiu daquela sementinha, tudo aquilo estava dentro daquela semente. Ela só precisou encontrar as condições necessárias, que são mecânicas, fisiológicas, para crescer. A mesma coisa com a gente. Nós temos tudo isso dentro de nós. Deus nos capacitou, nos preparou para isso. Só que é aquilo, né? Cada um com o seu esforço, cada um com a sua obra, cada um com o seu tempo. E Deus tem uma paciência enorme, porque não nos obriga a nada, não nos dá datas para conquista. Não, Ele deixa ao nosso critério, ao nosso livre-arbítrio. Mas se é assim tão natural, por que parece tão difícil cultivar, desenvolver, exercitar essas virtudes? E quando a gente não fala só de nós, e a gente vê o nosso planeta, tudo o que acontece, por que falta tanta dessas virtudes? Será que nós nos tornamos defeituosos, ou somos mais fracos, somos incapazes? Não, não é nada disso. Acontece que durante muito tempo, mas muito tempo, por uma questão de sobrevivência, o homem foi obrigado a se preocupar apenas com o mundo material e as suas necessidades físicas, pois as coisas materiais tomavam muito do seu tempo e todas as suas energias. Assim, a sua atenção estava completamente voltada para a busca do alimento, do abrigo, para a sua defesa física. E nessa imensa luta de sobrevivência, as virtudes não afloraram, porque as qualidades materiais eram muito mais importantes, preponderantes, para que ele conseguisse romper aquela fase.
como a força física, a coragem para lutar, a capacidade de estratégia para se defender, o destemor para caçar. Quando a gente vê filmes, a gente vê aqueles homens lutando com feras para ter o couro para se abrigar e o alimento, e o homem precisava disso, o ser humano precisava disso. Com as virtudes distorcidas pela visão exclusivamente material, o ser humano acabou criando um mundo de disputa e competição. A gente fala muito tempo. Se a gente for pegar a idade do nosso planeta, a idade que eles projetam no universo, é muito pouco tempo, né? 50, 60 mil anos é muito pouco tempo. É insignificante, mas é a nossa raça, é de onde nós viemos. E essa evolução, ela é constante. Poderia ser mais rápido, mas infelizmente houve os tropeços. Com o tempo, entretanto, o homem começa a ter maior entendimento e alcança uma percepção instintiva das coisas espirituais. Ele começa a perceber que o céu, que o sol está ali presente, e entender o acontecimento das coisas naturais, e ele começa a ter essa busca interior de algo superior. Começa então a luta do homem interior contra si mesmo na luta moral, o conflito do homem velho contra o homem novo. Então surge a religião, a filosofia, como tentativas de encontrar alívio para esse mal-estar interior e para o conflito que se instalou em sua consciência. Em todas as religiões, nós vamos encontrar instruções positivas de convívio, de respeito ao Deus, mas como elas são de origem humana, elas são falhas. E pior ainda, como elas são dirigidas pelo homem, falham ainda mais, apesar de toda a contribuição. A gente não pode menosprezar a igreja no Ocidente, tudo que ela orientou e passou, faz parte dos desígnios de Deus, a escada que nós fomos subindo. Mas, infelizmente, a gente encontra distorções. Já no Espiritismo, que é uma doutrina divina, que veio dos Espíritos e foi codificada por Allan Kardec, ela é objetiva, ela é clara e nos ensina, nos dá ferramentas para que a gente entenda de onde veio, por que a gente está aqui e aonde a gente vai chegar. Então, ficou muito mais fácil o nosso entendimento. Assim, as religiões que falham e não conseguem explicar e dar um fim a esse conflito vivido pelo homem, aliviando o desconforto espiritual que ele vive. A nossa atitude natural, portanto, deve ser cultivar as virtudes e não apenas se preocupar no combate aos nossos defeitos. Cultivando as nossas virtudes, os defeitos, os nossos equívocos, naturalmente deixarão de existir de forma gradativa, pois eles não fazem parte de nós. Eles não são nós, não nos pertencem. Nós fomos adquirindo eles ao longo de milhares de anos, que foi muito importante. Mas hoje, como homem espiritualizado, com tudo que nós recebemos no plano espiritual, dos profetas, de Jesus, de espíritos iluminados que chegaram até nós, guiando o nosso caminho, o nosso entendimento, através de exemplos, através de manifestações, fica muito mais fácil onde a gente vai chegar. A busca das virtudes deve ser natural e gradativa. Será sim necessário que a gente abra mão de alguns interesses pessoais, de alguns apegos, de algumas crenças arraigadas, preconceitos, mas tudo de forma natural, sem que nada seja forçado ou imposto.
porque senão nós ficaríamos como homens letrados, conhecedores das regras, sabedores de todas as leis, mas internamente não praticante. E isso não adianta. Isso tem que ser, recebemos a informação, isso tem que partir de dentro de nós para fora, através do nosso convívio social, das nossas atitudes, das nossas ações. É isso que tem que acontecer, sem que nos tornemos fanáticos, obcecados por nossa própria transformações. Aceitar os próprios defeitos com naturalidade, sem se decepcionar, sem desanimar, porque a gente ainda é falho, infelizmente. Mas já está no tempo da gente virar esse jogo, a gente assumir essa responsabilidade, de traçar os objetivos, né? E de, como é que fala, botar uma segunda e seguir forte nesse caminho. Porque se a gente quer continuar nesse planeta, os tempos estão chegando e a gente precisa estar bem atento. Segundo Pascal, no século XVII, um filósofo, eu achei uma frase interessante. Há duas espécies de homens, uns justos, que se consideram pecadores, e os pecadores que se consideram justos. Nós temos que ter consciência das nossas fraquezas, né? Do que nos falta, para que a gente tenha objetivos claros, determinados, através das ações, do dia a dia, aonde a gente quer chegar. Que a gente ainda possa se sentir aqui, entre aspas, pecadores, mas sejamos justos, não aqueles que acham que são justos e praticam tudo conforme a lei, mas que na verdade o seu interior, e aonde ninguém percebe, são grandes pecadores. Entender por que a caridade é a mais meritória das virtudes, pois essa é a grande orientação espírita. O egoísmo e orgulho, totalmente inversamente proporcional à caridade e à humildade. Quando a gente busca a caridade e sendo humilde, o resultado disso é felicidade, é paz de espírito, é tranquilidade, né? É isso que o Espiritismo nos mostra. Esse é o caminho, é o propósito básico do Espiritismo: combater o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o progresso moral do homem. E aí, se valendo de Kardec, do Livro dos Espíritos, a pergunta 893: qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quantas vezes parece que vamos falar assim, vamos falar diabinho, tinha uma propaganda da UD, acho que era 40, 50 anos atrás. Você lembra? Você viu, Marcelo? Que vinha um anjinho e falava, vai lá na feira. Aí vinha o diabinho e falava, não vai não, né? E muitas vezes, às vezes eu uso algumas colocações que são do meu tempo, a maioria não sabe, né? Mas era assim, é um sopro, né? Que a gente às vezes, né, tem maus pensamentos, né? Mas aí o Espírito Kardec, os Espíritos falaram para ele: conhece aquela pessoa que está no caminho certo quando ele resiste até esses pensamentos. Não é só o ato. Você formulou uma ação, você viu que está errado, não vou fazer. Não, já mata isso na raiz, lutando contra os maus pensamentos, as más inclinações, porque muitas vezes elas não são próprias,
elas são sugeridas. Então, a importância da gente estar muito atento e conhecer o Espiritismo, que dá ferramentas para a gente diagnosticar quando temos uma sugestão negativa. Por que indícios, 918, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Como é que a gente conhece? Por que indícios? Qual características que nós vamos identificar o homem que está no caminho certo? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós temos essa certeza, mas nós temos essa convicção que a vida continua após a morte. Já é um grande passo. Nós só precisamos praticar. E eu tenho quase que certeza, que a esmagadora maioria de quem está aqui conhece o Evangelho de Jesus. Conhece. Se eu falar esse, falar aquele, todo mundo já teve contato, conhece. Mas por que a gente não pratica? Eu escuto o Evangelho de Jesus desde o tempo que eu ia lá na igreja. É sempre aqui, sempre aqui. Lá no tempo da igreja eu falava, nossa, eu era moleque, de novo esse eu já sei. Né? Repete. Mas é através da repetição que a gente talvez vai aprender. Porque, na verdade, meu avô me falava que as missas, no tempo dele, eram em latim. Olha que absurdo. E o padre, o sacerdote, ficava de costa. Eu não sei se tem alguém desse tempo. Eu, pelo menos, não era. Mas se o avô falou, é porque acontecia. De costa. Em latim. O que as pessoas iam fazer ali? O que eles iam entender? E isso que há 100 anos, 80 anos atrás, e se a gente colocar 400, 600, 800 anos atrás, como é que o ser humano, o espírito encarnado, a alma aqui, conseguiria subsídios para pegar o caminho? A preocupação era o quê? Sobreviver, procriar, se alimentar, porque a informação era quase nada, era nula, não é? Hoje não, hoje nós temos muita informação, muito, e nós somos que nem aquele aluno que tem que fazer a lição de causa, mas ele não faz. Por quê? Porque ele é rebelde. Então, eu acho que a gente está naquela categoria ainda de rebeldes. Por quê? Porque a gente sabe, a gente conhece, mas ainda não consegue exercitar plenamente o que está escrito ali. E isso é um complicador, muito complicado, porque aqueles que foi dado a oportunidade de conhecer será cobrado mais. Aquele não conhece, ele não conhecia, como é que ele podia fazer? Né? Não teve oportunidade. Mas aqueles que conhecem será cobrado. Muito bem. No capítulo 17, eu vou lendo aqui, que é a mensagem do Espírito Madeleine, falando sobre as virtudes. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe impõe, o orgulho. Ostentação, né? Está tão na moda essa palavra, por incrível que pareça, né? Eu sei que tem samba, ostentação, não sei como é, rock, ostentação, tem uma vertente, não sei se é de música, postura, né? A verdade, aí você pode falar, pô, mas se a gente está evoluindo, por que nós estamos assim? Uma das explicações é que como a gente está partindo uma transição planetária,
a oportunidade para um grande número de espíritos encarnarem na Terra para terem a oportunidade de se redimir. Então, por isso que a gente vê muita coisa conturbada, errada, porque nem todos estão preparados, ou continuam sendo rebeldes, não atentaram para todos esses ensinamentos, e por isso que a gente está vivendo muito conflitos. A verdadeira virtude não gosta de exibir-se. Ela, porém, se oculta no homem discreto e foge da admiração das massas. Os torna quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Às vezes, a gente vê uma celebridade ou até um conhecido da gente que desencarnou, e depois do desencarne dele, a gente fica sabendo de como ele agia, o que ele fazia, ele ajudava, e nunca ninguém ficou sabendo de tudo aquilo que ele fazia. Então ninguém sabia, mas Deus sabe. É esse que tem valor aos olhos de Deus. Esses homens deixam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas maldades e de odiosas covardias. É sempre bom citar exemplo, e eu agora, não é porque eu não quero falar o nome da pessoa, porque eu não me lembro mesmo. Existia um deputado de Goiás, um homem combativo, com propósitos firmes, corajoso, falava muito bem, veio até na visita aqui em Guaíba, na usina, e, puxa vida, que político bacana, né? Que, como o estado de Goiás está bem representado. Nossa, teve lá uma investigação, a hora que mostraram a ficha dele, meu Deus do céu. Então, a pessoa capacitada, que tem o dom do convencimento, que tem a oportunidade, se perde por fraquezas. Quantos missionários? Teve um no Rio de Janeiro, um pastor, porque os evangélicos fazem um trabalho muito forte, em comunidades carentes, presídios, tem muito valor isso. E esse pastor, ele frequentava lá as penitenciárias, cadeias de alta periculosidade, e entrava sozinho. E lá ele fazia as orações, o culto dele, os detentos todos quietos, orderam, e ele saía, e ele levava conforto, levava uma esperança da palavra de Jesus. Infelizmente se perdeu em atos que reprováveis, infelizmente. Então, é aqui, não é? Uma vez, o seu Aparecido me contava, o seu Aparecido do Clarim, quando Caibachute, aqui em Matão, trabalhava já no final da sua vida, e veio um grupo de São Paulo falando que iam fundar uma casa espírita e ia colocar o nome dele, Caibachute. Ele ficou contente, ele agradeceu, mas pediu que isso fosse feito após o desencarne dele, porque enquanto ele estivesse vivo, ele poderia falhar, porque as tentações são muito grandes, e nós somos falhos. Olha a grandiosidade desse espírito. O homem que se exalta, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, mais vale pouca virtude com modéstia do que com muito orgulho. Pelo orgulho
é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Agora, o que eu falo para vocês não é só em tom de desânimo, de desalento, não. Existe uma maioria silenciosa do bem, trabalhadora, que prospera, que se preocupa com a família. E o planeta, a Terra, socialmente está evoluindo. Infelizmente acontecem soluços. Se a gente pegar de longe e ver essa curva, ela não é reta e uniforme, constante. Não. É que nem aqueles gráficos assim de inflação, sabe? Uma subida, uma descidinha. Mas a gente precisa chegar bem de perto para ver que tem esses picos que dão alguma queda. Mas se a gente ver de longe, nós vamos ver que ela é constante em crescimento. Servindo-se de Aristóteles, como eu falei para vocês, que Deus, na sua imensa bondade, colocou homens que sempre sinalizaram o caminho certo que a gente deve percorrer, com atos, com exemplos e com ensinamentos. Aristóteles, 200, 300 anos antes de Jesus, disse o seguinte: não somos o que fazemos nós somos o que fazemos repetidas vezes. Portanto, a importância não é um ato, mas um hábito. Um hábito. Ter o hábito, a conduta, a forma de proceder bem tem que se tornar um hábito. E isso vai fazer com que seja uma coisa comum. Isso a gente vê vários pensadores que vieram sinalizando o caminho correto, para que a gente possa, com o Espiritismo, com o apoio espiritual, chegar na condição necessária para estar numa situação melhor. O Espiritismo contribui com isso, está à disposição. Hoje o acesso é fácil. E que nós, aqui na Casa Espíritas, pedimos aos espíritos amigos, ao nosso anjo da guarda, que durante a nossa semana, que durante o nosso mês, nós aproveitemos as oportunidades que nos são concedidas de praticar o bem. Às vezes, com o corre-corre da vida, a gente nem percebe, mas que o nosso anjo da guarda nos sugira bons espíritos, nos intuam a fazer o bem. Pequenas atitudes, pequenas, que somadas têm um valor muito grande. É isso que nós rogamos, que nós pedimos aos amigos espirituais, que nos amparem, além de nos proteger, que nos intuam ao bem, porque ainda somos falíveis, falíveis, mas temos determinação e vontade de adquirir todas essas virtudes e temos como objetivo estar numa condição melhor, se possível, todos juntos, nossa família, a nossa comunidade, para trilhar novos caminhos, novas obras em busca de Jesus. Meu muito obrigado pela oportunidade, que todos voltem para casa, que à noite, se puderem abrir essa página do Evangelho Espiritismo e reler, para gravar ainda mais a mensagem, vai ajudar bastante. Obrigado, boa noite. Belíssima palestra, né? Falar sobre virtudes, a gente começa, eu estou falando por mim, a se autoanalisar, e a gente passa a ver que nós temos aí uma caminhada muito longa pela frente, né?
Mas o importante disso é que tenhamos essa coragem de tentar, no nosso dia a dia, nos transformarmos em pessoas um pouquinho melhores, procurando descobrir as nossas imperfeições e lapidá-las sempre que for possível. Eu gostaria de pedir ao Pedro, eu não sei que número começa. 51. Até 51. Pedro, por favor, nós vamos sortear um livro. Você cita um número de 1 a 51? Número 33. Ninguém? Tá bom, alguém? Será que está no meu bolso? Acho que não. Agora é 7. Ninguém tem 33? Não está para ninguém? Posso pedir outro número? Cita outro, Pedro. 35. Por favor. A espera do amanhã. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de, encerrando essa palestra de hoje, pedir às pessoas que querem fazer um atendimento fraterno, vão necessitar de um atendimento fraterno, que permaneçam em seus locais para que possam ser atendidos. E os que quiserem tomar um passe, se coloquem aqui na porta esquerda, na minha esquerda, para que possam receber o passe. E a porta direita são as pessoas que vão fazer o tratamento espiritual. Então vamos procurar nesse momento fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, por essa oportunidade maravilhosa de podermos ouvir ensinamentos sobre esse tema tão importante que é a virtude, e que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, através da nossa reforma íntima, procurar descobrir aquelas imperfeições ainda presentes na nossa vida, e com o nosso esforço, com o auxílio da espiritualidade do nosso anjo guardião, lutarmos para nos transformarmos gradativamente em pessoas um pouquinho melhores. Que a luz do Mestre amado envolva a todos e que possam retornar aos seus lares com o coração pacificado e com essa paz reinante nesse ambiente. Muito obrigado a todos. Que assim seja.